nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas da glória e da vontade divina da minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos lá, gente. Amanhã, trecho 307, 19 de agosto de 1900, o amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me, e pondo como um exemplo me disse: minha filha, se um jovem tomasse esposa, e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se em nenhum momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta. Porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril e infecundo que causaria dano a esse pobre jovem, em vez de bem. E pouco a pouco este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é para jovem, é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar. E depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, a sua satisfação própria, aos fervores e a tudo que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, enquanto tudo é satisfação só delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põem mais atenção de mim e chegam até me ofender. Nossa, é gravíssimo isso, né? Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. E muita gente vive, né, nessa falsidade. Enquanto dizia isto, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras intrometer-te nos atos alheios, né, das outras pessoas. Deixemo-los fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, né, vendo elas muito bem, né, virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Há quantas coisas que aparecem grão se encontrarão naquele dia no juízo como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Então é muito importante esse trecho, é grandioso mesmo. Há muitas pessoas que pensam assim, eu tenho que cuidar da minha vida. Já é muito difícil cuidar da minha vida, eu não dou conta de cuidar da minha vida, de fazer todas as coisas que eu preciso fazer direito. Imagina se eu vou dar atenção para as coisas de Deus. É muito. Então, assim, tem muitas pessoas que vai ler o livro do céu e vai pensar, eu não, né? Nossa, e vai olhar para a nossa vida e vai falar, meu Deus, como que essa pessoa larga os interesses dela para cuidar dos interesses de Deus? Coitada, que maluquice é isso? Humanamente, é realmente irracional. Para viver na divina vontade não é fácil, por causa dessa, né, forma de pensar humana. Então, você tem que deixar o humano para valer mesmo, né? Para viver na divina vontade. Outro trecho é 20 de agosto de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse: minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês. Porque estou dentro de ti, e daqui, por meio de ti, estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Tá bonito, né? Ele tá lá dentro dela e vendo o mundo, de dentro da Luísa, de nós também. Ele tá vendo o mundo através de nós, né? De dentro de nós. 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. 309. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender.
Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar ao seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não o incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente. Mas com tudo isto, não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevi a desejar ao meu amado Jesus, tão feia e miserável que eu me via. Mas ele, sempre benigno com essa pecadora, sem que eu o pedisse, lhe veio. E como se comparecia de mim, me disse: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Dito isso, desapareceu, deixando-me reanimada, sim, mais fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Então, essa forma de Jesus falar realmente é meio difícil de entender, né? Ela tá se sentindo assim, inquieta, achando que cometeu pecados e tentações e tal. E aí, ela fazia o quanto podia estar em Deus. Muito bonito, né? Lutando, né? Para estar com Deus. E se resignar ao seu santo querer. Muito legal. E para oferecer, por amor, esse meu estado inquieto. Maravilhoso. Olha só como que é importante isso, né? Agora sim ela está aprendendo a viver. Para oferecer por amor seu esse meu mesmo estado inquieto. Para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não me incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente, né? Para poder até, fazendo isso lá, né? Aceitando oferecer essa inquietação. Ela sabe trabalhar direitinho quando vê o inimigo por perto, né? Ela sabe direitinho. Jesus instruiu ela aprendeu a lição lá atrás e ela faz direitinho. Né? No volume 1 que ela aprendeu a fazer isso, quando ela estava lembrando das experiências iniciais dela no volume 1. Então, ela tem que oferecer o estado de tentação, o estado de inquietação, para poder agradar a Deus. E para reparar, né? Então, ali ela sabe direitinho. Então, aí, nesse momento, foi o momento que mais purificou ela, né? Aí ele fala aqui, não temas. Sabe que você fazendo tudo isso, né? Estando lutando contra o inimigo, do que estando comigo, foi algo que te purificou muito, né? Que é você se sentindo longe de Deus, né? Nessa água fria e impetuosa, né? Nervosa ali de tentações e tal. São mais potentes isso tudo para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo. Que às vezes o amor que você está sentindo por Deus, aquela saudade de Deus, não é tão forte quanto essa guerra espiritual que você está travando contra o inimigo. Então, que essa guerra espiritual é uma água fria e impetuosa, mas que tem um poder muito grande de você dizer para Deus, né? Eu não quero mal, mas quero bem. Eu não quero o inimigo, mas quero você, né? Quero Deus. Então, isso purifica muito e deixa a pessoa muito certa do que ela quer, né? Muito certa do que ela, né? De jogar fora a inquietação, de deixar para lá o que não é de Deus e ficar pronta para Deus, disposta para Deus, né? Isso é muito interessante. Então é isso. Amém? Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me e, pondo como um exemplo, me disse: Minha filha, se um jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nem um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a esse jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem. E pouco a pouco, esse estranho amor produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação desse amor é da jovem. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor brante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo que lhes agrada.
dizendo que isso é amor por mim. Enquanto toda essa satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põe atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. E se chega a faltar o que lhe satisfaz, não põe mais atenção de mim e chegou até me ofender. Ah, filha, só o amor grande é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto eu dizia isso, via pessoas e como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer-me: não queiras se intrometer-te nos atos alheios, deixemo-nos fazer, porque cada coisa tem o seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas, porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, as palhas e a semente estéril e nociva. Há quantas coisas que parecem grãos se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis dignas só de serem lançadas ao fogo. Então é muito sério o que Jesus está falando aqui, né? Vocês estão ouvindo aí no fundo muito a neném gritando, né? Mas eu acredito que é porque ela tá muito acostumada a querer sempre a minha presença. Então, quando eu não tô perto, porque assim, eu tô evitando ficar mexendo com o celular perto dela. Sabe? Eu tava pensando nisso ontem, né? Que eu não deixo ela nem nada de tela, mas mesmo assim, às vezes eu tô com o celular perto dela. E ela fica curiosa, né? Então eu vou evitar também. E assim, eu tô gravando num outro lugar próximo, mas não com ela, né? Aí ela fica gritando, porque ela tá muito na fase de querer minha presença em tudo, né? Então, não fica muito tempo sozinha, fica gritando, fica nervosa, querendo que eu esteja ali reclamando. Mas eu tô acostumando ela, né? Porque não tá certo também a mãe ter que ficar o tempo todo perto, né? É que ser tipo assim, a criança que manda, né? A mãe não tem o que fazer mais, né? Tem que ficar só por conta da criança. E não, eu tenho meus trabalhos, né? Tá até parecendo com esse trecho aqui, né? Eu não posso ficar lá só, né? Com ela, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho as coisas para fazer, senão nada acontece também, né? E ela fica querendo minha presença. Eu tô acostumando ela. Então, às vezes, eu tenho que suportar um pouco os gritos dela, o choro dela, para ela tá com um brinquedo. Eu pus umas atividades que eu vi no Instagram, interessante, coisa tão boba, que entretém. Só que tem que ficar mudando, né? Porque menino, você sabe, né? Chega uma hora que eles enjoam, né? Da brincadeira. Quer pegar umas vaselinhas, pôr uns pro pregador, e eles mesmo ficam tirando, colocando, sabe? Umas coisas assim para ajudar na coordenação, no movimento de pinça. Aí eu vou vendo umas atividades que eu tô aqui inventando aqui para entreter ela, né? Aí outro dia eu pus um monte de durex assim, pregado no tapetinho para ela puxar, ela gostou, ficou um tempão nisso. Então tem que fazer essas coisas, né? Porque se pôr tela já era mesmo, estraga tudo. Aí não, isso aí nunca a criança vai fazer coisas assim se ela ver a tela desde o início, né? Aí eu tô tentando também não ficar com o celular perto dela. Só que quando eu tô em outro lugar, ela fica ouvindo minha voz, ela fica nervosa, ela quer falar também, ela não escuta a minha voz, né? Só que eu tenho que ensinar ela, né? Que ela tem que aprender, porque senão, nossa senhora, eu vou ensinar ela que é gritar que a mãe já vem, né? Tudo tem que ser do jeito dela, e não é, ela tem que já ver que tem uma ordem dentro da casa, né? Que a mãe sai para fazer os deveres e que vai ficar tudo bem, que é o momento dela brincar ali com um brinquedo, ela aprender a ter esse momento sozinha, né? E se frustrar também um pouco, né? Faz parte da vida, né? Aí, paciência, grita muito na minha cabeça. Tem hora que me desconcentra um pouco do trecho, mas aí eu tenho que. É meu sacrifício também, sabe? Porque eu sei que o que eu tô fazendo é um bem para ela, né? Eu sei que Deus quer isso, né? Então, é complicado. Aqui todos pensam errado de mim para agir assim, mas eu tô em paz, né? Porque eu tô fazendo a vontade de Deus, não das pessoas. As pessoas acham que não, que é errado, que o certo é ficar sempre com a criança, evitar que ela se frustre, evitar que ela grite, que isso é uma falta de amor, né? Enfim, mas eu não tô nem aí pra opinião humana, né? Então aqui, ó, minha filha, se um jovem, né, tomasse esposa, então esse tipo de amor não agrada a Jesus. Ele é esse jovem que tá dando exemplo, né? E nós somos esposas dele, almas esposas de Jesus, tanto homem quanto mulher, porque é alma esposa de Jesus, né? E que diz que quer viver com ele, né? Que só quer ele. Só que às vezes a pessoa quer ela em Jesus, que é o jeito dela de amar Jesus, né? Ela quer, é o jeito que ela gosta de estar com Jesus. A Luísa tinha esse problema também, né? Que queria ver Jesus, que queria ter que ver. Não basta se mover dentro do interior dela, tem que ver ele, né? Tem que ser sensível. E ficava brigando, só me deixou privada, aí não sei o quê, como se o contentamento de Jesus fosse contentar ela. E ao contrário, tem que ser contentar ele, né? Então não estava satisfazendo ele esse tipo de comportamento. Então muitas almas agem assim também com Deus, né? Elas falam que estão servindo a Deus, mas na verdade elas estão servindo a si próprias, porque elas buscam os cargos, né, os postos que elas gostam de estar. Elas vão até Jesus procurando sensível, né, sentir a presença de Jesus. Ah, vamos para o grupo de oração, porque é uma coisa que mexe muito, né, com o nosso
endorfina, né? Libera endorfina no corpo, né? Porque é muita música, muita bateria, muita agitação, muita, assim, excitação, né? Da pessoa, assim, nesse sentido, né? Da oração. Então, a pessoa vive só em custa disso e acha que Jesus está plenamente feliz com ela, né? Que é isso que, assim que Deus quer ser amado e adorado, tem que ser no fervor, no calor, na emoção, no balançado ali e tudo, mas depois que aquilo acaba, né? Então, essa conduta não é um amor estéril, isso não vai produzir frutos nenhum, entendeu? Porque não quer dizer que a pessoa vai mudar depois disso também, não quer dizer que com isso a pessoa depois vai produzir muitos frutos, ter uma vida com o Espírito Santo e agradar muito Jesus. Isso não quer dizer nada. Aquele momento do fervor é muito fácil, né? Não, do fervor, eu largo tudo para ti, o Senhor é o centro da minha vida, e cantar as músicas do Frei Gilson, e chorar e tudo. Mas e depois, na vida mesmo simples, às vezes a pessoa não aceita as coisas que acontecem. Aí, às vezes, ela não pode ir para a igreja, porque tem um filho doente, um problema em casa. Ela fica com muita raiva de fazer as tarefas de casa, porque queria estar na igreja, sentir aquela euforia, aquela alegria. Aí ela fica, eu tô vazia, porque eu não posso ir nesse grupo de oração, eu tô vazia. Então, ou seja, ela não está preocupando com o que agrada a Deus, de saber se, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque se ela se preocupasse com o que agrada a Deus, Deus iria dizer para ela, me agrada que você esteja aí fazendo o que eu deixei você fazer. Eu coloquei essa situação e quero você aí, cuidando desse filho doente. Mas não, né? A alegria dela, ela tem que sentir alguma coisa. Então, é aquela relação que Deus tem que dar alguma coisa para ela, né? Do sensível, né? Tem que tocar ela de alguma forma, senão ela sai frustrada, né? Na oração, ela tem que sentir algo, né? Então, ou seja, o contentamento é todo dela. Então, esse amor é infecundo, né? Porque quando vê essa tempestade, ela não aceita, ela vê que é o demônio, ela vê que é um problema. Então, se ela não está preocupada, então, a intenção dela não é pura. E quando é Aí Jesus fala que antes não, né? Quando a esposa quer contentar o esposo, qual que é a atitude dela, né? Qual que é a atitude dela? É totalmente o contrário, né? Ela não vive por sentimentos, né? Ela fica na obediência daquilo que Deus pede dela, independente de sentimentos. Então, você pode estar sentindo mal-estar, você pode estar sentindo frieza, você pode estar sentindo uma vontade, um monte de coisa, mas por amor a Deus você se prostra a fazer a vontade dele, né? Então, assim, aí isso mostra que o seu contentamento, você não está buscando a si mesmo, buscando a Deus, mas você está buscando a vontade dele. Você não está olhando a si mesmo, ao contrário, você está passando por cima de si mesma, né? E não preocupando em fazer aquilo que te causa mais gosto, mas preocupada com a satisfazer a Jesus. Então Jesus se sente feliz, porque quando ele vem, o que que acontece? Tem aquela coisa assim como que eu posso dizer? Da espera, porque quando a pessoa, ele fala assim que quando a pessoa está sempre ali, a esposa está sempre em cima, não tem muita novidade, não tem muito estreitar mais com Jesus. Então ele prefere o contrário, né? Quando ele permite você sentir a frieza e mesmo assim você ir lá e se unir mais a ele, isso alimenta muito mais o amor, muito mais o amor. Nessas horas é que realmente é colocado um algo a mais, né? Um sacrifício a mais que tem valor realmente, que mostra que o seu contentamento não é você, porque se você pensasse em você, você ia desanimar por causa disso e não ia fazer, mas aí você faz a si mesmo, aí você mostra que o seu amor é obrante, o seu amor realmente não é buscando a si mesma, um gosto próprio, mas é buscando a Jesus, né? Realmente você se importa com ele mesmo, com o que ele deseja, né? Então ele fala que é muito triste essas almas que prestam atenção em si mesma, aos pequenos fervores dela, né? Porque na hora que tiver um problema, uma contrariedade, essa pessoa desanima, essa pessoa não está mais lá disponível. Então, só o amor obrante é verdadeiro, que é aquele que, independente de sentimento, né? Independente de sentir algo, de ver algo, que independente disso, se faça sol, chova canivete, você está ali para fazer a divina vontade. Você está ali disponível para estar ali aberta para aquele dia fazer os atos que Deus deseja de você. Então, esse é o amor que agrada ele, né? Porque ele sente assim que não é pelo que ele pode te oferecer, mas é por ele mesmo, sabe? Né? Então, é muito importante isso aqui que Jesus está falando, né? Então, aí você acha assim que é no fervor, na euforia, que mais está se agradando a Deus, aí você fala assim, nossa, quando eu estou no estado de ânimo, eu me sinto culpa, né? E a pessoa pode pensar assim, né? Parece que eu não amo a divina vontade, que eu tô com uma vontade de meditar, parece que eu não amo Jesus, né? Mas é nesses momentos que você mais vai amar, porque não vai ser com o seu amor, vai ser com o amor dele mesmo, né? Talvez na outra forma vai ser com você, porque você vai olhar para si e vai falar, tô com muita vontade de fazer, eu adoro estar aqui. É alguma coisa sua, você vai se ver fazendo aquilo, né?
E quando você vê com o seu nada, que você vai se sentir um zero à esquerda, talvez é o momento que mais ele pode colocar dele, né? Porque não tem nada seu. Então Jesus não presta atenção a esse tipo de coisa, sentimentozinhos, essas coisas. Ele quer ver o que se a alma realmente obedece, né? Se a alma ama ele mesmo, ou se são só palavras. Jesus não liga para a palavra, ele quer os fatos, ele presta atenção aos fatos. E os fatos é a atitude concreta que a pessoa vai ter. Não adianta nada eu ler o livro do céu e falar assim, temos que amar Jesus, não pensar em si mesmo, e tal, e blá, 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 blá. Mas aí ele vai ver, então tá bom, vamos ver, então, vamos ver, né? Então é os fatos. Não importa se naquele dia você tá bem, se não tá, ele vai prestar atenção, você fez, você pôs a intenção, você se prostou a fazer, isso que importa para mim. Não importa o seu estado de ânimo, não importa se você tá com dor, não tá com dor, você se propôs, né? Você esteve ali, dispôs a fazer o ato, isso que importa para Deus, né? E é mais bonito, ainda mais agradável ainda assim, porque aí não tem nada da pessoa mesma, ela tá totalmente vazia, né? Que aí ela faz, e isso aumenta a reparação, né? O fato dela ter contrariedade só deixa mais bonito ainda a obra. É um amor heróico que ele fala, né? É um amor verdadeiro. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse: Minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui por meio de ti estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então, tem a ver com o trecho de cima, né? É assim que ele quer ser amado, né? Que ela entenda que ele está nela, vendo através dela, né? Então, não tem por que ficar se afligindo e ter a necessidade de ver Jesus, né? Então, assim, é como se fosse assim, o contentamento dela que ela tá querendo, né? E não dele, porque tá totalmente satisfeito dentro dela, podendo ver através dela. Então, quando Jesus é tudo o que ele quer viver dentro de nós somos feitos com esse propósito. Então, que coisa incrível. Ele tá vendo o mundo através dos nossos olhos, não é só na Luísa. Ele está dentro de nós, né? Vendo. Tem maior união que essa do que se você fosse ver fora e pedisse a Jesus para aparecer para você. Você acha que isso que é grande? Aparece aqui para mim agora, Jesus, eu quero te ver. Isso é maravilhoso. Não, maravilhoso é Jesus estar dentro de você, vendo através de você. E ainda por cima de um jeito natural, assim, que você parece que é só você que está sozinha vendo, né? Pensando, agindo, mas não é. É Deus que está através de você, fazendo tudo e vendo o mundo através dos seus olhos. Meu Deus, isso é muito grande, né? E toda a nossa pessoa, os nossos sentidos foram feitos para isso mesmo, né? Quando Deus fez a gente para ser habitação dele, é tudo que ele quer experimentar com a gente. Ele nos deu olhos porque ele quer ver através deles, ouvidos para ouvir, boca para falar, coração para sentir, né? Então tudo, né? Ele dentro de nós. Então assim, isso não tem, essa é a satisfação dele. Se ela ficar aflita, brigando com ele, você não me ama, você não tá comigo, cadê você? Sabe? É uma judiação. É uma judiação muito grande, né? A mesma coisa é a gente também duvidar que Deus está na gente porque a gente faz coisas simples, né? Não, Deus quer fazer essas coisas através de nós. Ele está na nossa vida, né? Agindo através das nossas mãos, sentindo. Quando a gente está vendo um vídeo triste, ele que está vendo o mundo com a gente, né? Aquele vídeo, aquela notícia triste, né? Ele está dentro de nós, vendo tudo isso, né? E é assim que ele quer estar, né? E essa questão do amor obrante, né? Esse primeiro trecho aí, né? Tá pensando, né? Por isso que Jesus, ele não aparece pra gente, né? Porque até era necessário ele aparecer pra Luísa, tem todo um para quê. Mas atrapalhou muito nesse sentido, né? Porque ela ficava com essa esposa que só queria estar com o amado, né? Se abraçando. Então, imagina assim, né? Jesus é seu esposo, e você só quer ficar nos abraços e nos beijos lá com ele, né? E aí ele às vezes está amargurado, quer desabafar coisas muito importantes do que está fazendo, contar do trabalho dele. Ele tem tanta coisa para falar, mas você fica, não, 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 vem cá, vamos nos abraçar. Não, 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 só quero ficar aqui te beijando, te abraçando, te olhando. Então, tipo assim, você tá buscando só você mesmo. Você não tá preocupado com ele mesmo. Não tá preocupado com o que tem para dizer, com o trabalho dele, com os problemas dele, né? Querendo entender como pode ajudar ele da melhor forma possível, que às vezes ajudar ele é deixando ele ir, né? Trabalhar. Não é ficando lá atrás dele, não é ficando, não, vem cá, me abraça, você não pode ir, eu não posso ficar sem você, né?
Mas é respeitando que ele tem um trabalho para fazer, que ele está ocupado, que tem muita coisa para fazer, e você concordando com ele, né? E não ficar desconfiada dele. Ai, Jesus não me ama, né? Não vem mais, né? Que pro esposo isso seria uma tragédia, né? Tipo, é como se não considerasse os sentimentos dele nada, só a pessoa dele como se ele fosse um objeto do seu amor, assim, um objeto, né? Que você quer porque quer ter aquela atenção constante da pessoa, né? Então não pode ser assim, né? Então seria uma tragédia, porque aí como que Jesus ia desabafar as amarguras dele? Por isso que não aparece pra gente, né? Como que a gente ia estar atento, dando atenção para os interesses dele? A gente ia ficar querendo também ficar só nos abraços e beijos com Jesus, né? A gente ia querer só isso. A gente não ia nem prestar atenção no que ele tá falando, ia ficar só olhando pra ele, "Nossa, como o Senhor é bonito, olha esses olhos, que lindo, olha essa boca, olha esse rosto, olha esse cabelo, ai como o Senhor é lindo." E ele fica tipo, né? Cansativo, chega uma hora que aborrece, chega uma hora que fica tedioso isso, né? Perde a graça, né? Então, não tem sentido, né? Então, é a mesma coisa. Então, é bom, né? É um bom, porque se a gente vê ele, ficasse... Não quer dizer que a gente ama ele por isso. A gente ama ele se a gente compreende o trabalho dele, se a gente respeita ele, se a gente valoriza o que tem para dizer, presta atenção nos desabafos dele, né? Está preocupado com as mesmas preocupações dele. Então, é isso que realmente é o amor verdadeiro, né? Então, não a satisfação própria, né? Então, é muito sério isso, né, que Jesus está falando. Então, é por isso também que ele não. Ele fala que a privação é a melhor coisa que tem, porque a privação realmente você vê se a alma confia realmente nele, né? Então, ele permite isso porque para ele é muito mais louvável, é muito mais verdadeiro, não tem falsidade aí, né? Porque quando você tem uma indisposição, uma dificuldade, mesmo assim está ali, então mostra que realmente é por ele mesmo. Vamos ver o próximo aqui. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tendo passado um dia inquieta, senti-me toda cheia de tentações e pecados. Aí a pessoa fica. Tudo bem, né? Aqui Jesus não tá chateado, não. Tá bom. É Deus que permitiu isso, tá? Oh, meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia, pois está em Deus. Então tá certo. O problema seria se eu falasse assim, ó. Senti-me toda cheia de tentações e pecados e por isso não tive coragem mais de falar com Jesus, de chamar por ele, né? De comecei a duvidar que realmente era Jesus que falava comigo. Aí era o problema, né? Então, oh meu Deus, que pena te ofender, mas olha só, fazia quanto mais podia por estar em Deus. É isso aí. Por me resignar ao seu santo querer. É isso aí. Para oferecer por amor esse mesmo estado. Então, ela aproveitou a ocasião, não para também assim, sai para lá, eu não renuncio, tudo isso é horrível, eu não quero, aí tudo que isso passa. Ela, ela aproveitou, é a vida de Jesus, porque Jesus fazia isso, usava das contrariedades para fazer uma oração, para ofertar, para reparar. E essa é a nossa vida, tem que ser assim. Oferecer por amor esse mesmo estado inquieto para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com sua indiferença, a fim de que não incitasse eu mesma a me tentar maioritariamente, né? Porque ela poderia piorar a situação. Já está desse jeito, e se ela ficasse abalada, perturbada, aí comeu a, a mordida da serpente, né? Fez efeito, né? Mas aí ela não fez isso, né? Então isso é muito importante. Mas com tudo isso, não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então, encontrando-me em meu habitual estado, então Deus permitiu eu passar por isso, né? Não me atrevia a desejar o meu amado Jesus, tão feio e miserável me via. Mas ele, sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio e, como se compadecia de mim, disse: Minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, a gente não tem demônio na nossa vida, nem vontades humanas das outras pessoas nos atormentando, tá pensando nisso, porque ele está dizendo que tudo se converte em bem para quem nos ama. Ou você fica vendo a vontade humana das pessoas também, e fica, ai meu Deus, o humano me perseguindo, é o demônio, é o humano. Quando não é o homem, é o demônio. Ai, a minha vida é muita contrariedade, é muito problema. Ai, eu tô muito deprimida porque eu não tô aguentando mais isso. Ou você usa isso para o bem, para amar mais ainda a Deus. Porque tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, isso é real.
Então, gente, não tem mal na nossa vida. Porque até as coisas ruins que acontecem, na verdade, são permissões de Deus para que mais ainda a gente se una a Ele, para purificar cada vez mais a nossa alma. Então, é por isso que nós não vemos o mal. Porque das coisas ruins se tira coisas boas também. Porque você vê que se Deus permitiu aquela realidade ali, Ele está trabalhando, está te purificando. Você pode usar aquilo para reparar, para rezar, para oferecer aquele sofrimento para Deus, aquela humilhação para Deus, não espiritualizar todas as coisas. Isso é muito importante na divina vontade. Você sempre vê luz em tudo. E aí não tem demônio, não tem tempo para demônio, não tem tempo nem para procurar pecado dentro de você. Porque você está concentrada em amar a Deus. Uau! Quando você só quer amar Jesus, acabou. Entendeu? Nossa, é muito bonito isso aqui que ele tá falando, viu? É muito verdadeiro, né? Jesus isso deixando-me reanimada. A gente saber fica reanimado, né? Ouvindo isso. Sim, mas fraca como se tivesse sofrido uma febre. Você pode ouvir a palavra de Deus e ainda continuar sentindo seus humores ruins. Mas aí você fica na obediência naquilo que ele está dizendo, né? Você, entendeu? Porque às vezes você pensa assim, a felicidade na divina vontade é fazer desaparecer toda a contrariedade, não sentir nada. É que você não fica ali muito mergulhando naquilo. Você tá no estado de ânimo, tá? Pode passar por uma coisa, mas você não fica muito ali nadando naquilo, não. Você fica focada na luz, no que Deus está querendo te ensinar naquele dia, né? Concentrada nos atos que Deus deseja de você. É isso que importa. Entendeu? É isso que importa. E essas coisas, ele fala que o frio é melhor, o gelo purifica mais que o fogo. Então, tá agradando muito mais ele e você nesse estado fazendo os atos, talvez se você tivesse com muito fervor, com muita vontade, com a euforia danada. Ai, hoje eu tô muito afim de fazer um monte de coisa para Jesus. Aí você acorda e fala, nossa, eu tô na preguiça daquelas, mas às vezes ali e você fazer agrada muito mais ele. Então, é muito importante esses trechos aqui, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. O amor estéril e o amor obrante. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu amado Jesus fez-se ver em ato de querer instruir-me. E pondo como exemplo, me disse. Então, ele estava instruindo ela, né? Estava falando para ela não ter esse amor estéril, né? Pra gente também, né? Claro, senão ele. Mas sim, ele é uma instrução, né? Para a alma, né? Para nossa alma. O amor estéril e o amor obrante. Ele falou, minha filha, se o jovem tomasse esposa e ela, levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separar-se nenhum momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, o que diria ele? Agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem. E pouco a pouco, este estranho amor produziria incômodo em vez de gosto. Porque toda a satisfação deste amor é da jovem. Nossa, é muito sério isso, que esse jovem é ele, né? É Jesus. E a esposa é a gente, é a alma. Então a gente pode ter um amor, esse amor estéril incomoda. É um amor que só pensa em si mesmo, né? Só na sua satisfação própria, né? E não no interesse do outro. Amar é pensar no outro. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar, e depois se chega ao aborrecimento, a não levar em conta e talvez a desprezar o que tanto se amava. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhes agrada, dizendo que isso é amor por mim, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem.
E se chega a faltar o que lhes satisfaz, não põem mais atenção de mim e chegam até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Então, é o que Jesus quer, que a gente pense nos interesses dele, né, nesse relacionamento com ele, não é para buscar uma satisfação pessoal, para olhar, para querer os nossos interesses, mas para cuidar dos interesses de Deus. Isso que é o amor. E tem muita gente que vive um relacionamento com Deus, fala que tem uma espiritualidade, busca a Deus, né, reza muito, às vezes a pessoa reza muito, mas é buscando sua própria satisfação. Buscando na oração, na vida de oração e no relacionamento com Deus, a sua satisfação pessoal, vai levado por muito, às vezes por muito sentimentalismo, assim, querendo, por exemplo, se a pessoa busca na oração o fervor, a emoção, sentimentos, e aí ela busca isso. Se não tiver um sentimento, ela para de rezar. Então ela estava ali por ela e não por Deus. Por isso que muitas vezes Deus tira todo o fervor para ver se a pessoa continua rezando, então não é pelo fervor que ela está rezando, porque ele tirou. Então é o gelo que às vezes é mais que fogo, né? Porque você não está ali por uma satisfação. Ou se você... Aí tem muitos exemplos, né? Se, por exemplo, a gente está, por exemplo, fazendo divulgação do livro do céu. Aí você está fazendo para ter, aí as pessoas começam a ver os vídeos, começam a comentar e falar, nossa, que bom, não sei o quê, e curtir, você vê que as pessoas estão curtindo, você vê, se acontecer, por exemplo, isso, né? Aí a pessoa, mas aí um dia vem alguém e te critica. Lá no TikTok, lá coloca um comentário horroroso, né, de desprezo, sei lá o que, alguma coisa, uma crítica. E aí você para de fazer. Aí o que significa o sinal, assim? Uai, você estava fazendo? Significa que você estava fazendo não por um amor puro, por interesse por Deus, mas para ter uma satisfação pessoal. Você estava tendo alguma coisa. Você estava ganhando alguma coisa. Ganhando aplausos, ganhando reconhecimento, coraçõezinhos. O ser humano se apega em qualquer coisa, mais besta. Um coração ele se apega, um coraçãozinho lá no celular que ele vê. E busca isso, essa pobreza isso é um amor estéril. Você está buscando sua satisfação. E no dia que não tiver essa satisfação, você para. Você chega a ofender a Deus. Não faz mais e não quer saber mais e larga. Mas agora, viver esse amor que Deus está pedindo, esse amor obrante que Ele está falando, é um amor que só pensa nos interesses dele, no que Deus quer. E a gente larga tudo, todos os nossos interesses para cuidar dos dele. Aí é um milagre que acontece, é uma coisa assim, realmente, um milagre, porque muita gente vai pensar assim, eu tenho mais o que fazer, eu tenho muito problema para cuidar, eu já tenho problema demais, eu já tenho muita coisa para me preocupar, eu vou ficar me preocupando com os interesses de Deus, com os problemas de Deus, com as coisas de Deus, com os interesses dele, eu já tenho muita coisa o que fazer. A maioria das pessoas pensam assim, né? Eu não tenho tempo de ficar, eu não tenho tempo, minha vida já é uma correria, eu vou gastar o pouco tempo que eu tenho para ficar lendo um livro, divulgando um livro, sendo que nem as pessoas nem dão atenção para isso, e eu vou ficar perdendo meu tempo, jogando isso na internet, me expondo, eu tenho mais o que fazer, eu já tenho pouco tempo, eu já trabalho o dia inteiro, tenho pouco tempo para ficar com a minha família, eu tenho que cuidar de mim, tenho pouco tempo, eu não posso, então, eu não tenho como, é impossível, não tem jeito, não sei o quê. Deus sabe, Deus sabe, ele sabe, o tanto que eu tenho que, ele quer ele mesmo, aí a pessoa começa até a falar, né, que, nossa senhora, distorce tudo, e, sabe, começa a pensar tudo distorcido, mas esse amor obrante é a gente largar tudo só para cuidar dos interesses de Deus.
Mas e as coisas, nossa, gente, fica no segundo plano e a gente não deixa de fazer. E ele vai instruindo, ele vai mostrando como fazer, ele cuida das nossas coisas, nossas ninharias. Ele cuida. Quando a gente vê, já está pronto. Quando a gente vê, já tem a solução. Você coloca tudo na mão dele, ele cuida. Você cuida dos interesses dele, ele cuida da gente, assim, de uma forma uau, extraordinária. Não, 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 ele não atrapalha nada. Meu Deus, não tem essa conversa, né? Não tem isso, não. Dá tempo de tudo. Mas a prioridade é ele, o que ocupa a nossa mente é ele, os interesses dele. É isso que é mais importante. As outras coisas é o que ele já fala na Bíblia, né? Na palavra de Deus, na Bíblia está escrito: buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então não tem conversa, né? Então, se ele é muito interessante o exemplo que ele dá, né? Se um jovem tomasse uma esposa e era levada de amor a ele, quisesse estar sempre junto a ele, sem separasse nem um momento, como a Luísa ficava, né? Quero só ficar com Jesus abraçadinho aqui com ele, conversando com ele, só isso que eu quero o tempo todo, não quero que ele saia de perto de mim o tempo, não quero saber de mais nada, só quero ficar te olhando, Jesus, e ficar o tempo todo agarrada com ele. Ó, sem separar-se um momento, sem prestar atenção às outras coisas que correspondem a uma esposa para fazer feliz a este jovem, né, os interesses dele, ele tem, imagina assim, né, que ele tem, você casa com um empresário, não sei, uma pessoa que tem uma empresa, né, que tem um negócio, que ele gosta muito, que ele é o sustento da família, e aí você casa com ele e ele tem que trabalhar. Ele vai continuar trabalhando. Mas aí você quer estar grudada com ele o tempo todo e vai junto com ele lá para a empresa e fica só querendo que ele fique olhando para você, só conversando com você outras coisas. E ele tem que cuidar da empresa. E esse amor vai começar a incomodar. Ou então ele se casa, né, com esse homem. E é apaixonada com ele, muito apaixonada. E ele também com você. Mas aí ele vai trabalhar na empresa e você fica ligando para ele o dia todo. O dia todo. Você pega o tempo todo, você liga o dia todo. E quer que ele fique falando, meu amor, fala que me ama. Toda hora, você fica falando essas coisas, o tempo todo, grudada, aquele grude, né? E ele fala assim, aí ele começa a ficar incomodado. Olha, agora eu não posso falar. Eu tô em reunião agora, tô trabalhando, daqui a pouco eu te ligo. Aí ela passa 10 minutos, liga de novo. Oi, meu amor, tô com tanta saudade. Vamos falar mais um pouquinho, fica aqui comigo, tô com muito. Esse amor começa a incomodar, ele fala, mas eu não posso, tô trabalhando. Ele começa. Nossa Senhora, a Maria incomoda muito. Mas se ela, por exemplo, ela entende que ele trabalha e ela fala, eu vou te ajudar, eu também, eu fiz administração, quero trabalhar junto com você. Eu quero ajudar você, quero ajudar lá na empresa, arruma alguma coisa para eu fazer, me dá lá um setor para eu cuidar, eu gosto de trabalhar com pessoas, com administrar as pessoas, eu posso trabalhar para você. Gente do céu, que maravilha, vai ficar super feliz, você vai ajudar a cuidar dos interesses dele, e vai ficar lá trabalhando com ele, nos interesses dele, junto com ele. Vai gostar da mesma coisa que ele gosta, vai cuidar das coisas dele. Então, é totalmente diferente, não vai incomodar. Vai ver um amor ali tão grande dela, porque ela tá cuidando, preocupada com as coisas dele. E ele vai cuidar das coisas dela, da família, vai prover tudo, sem ela ter que se preocupar. Mas é totalmente diferente, realmente incomoda, realmente, uma pessoa grudada em você o tempo todo, não te deixa respirar, sendo que você tem que fazer as coisas. Um amor assim, desse jeito, incomoda muito. Então, ele agradeceria o amor dela, mas certamente não estaria contente de sua conduta, porque este modo de amar não seria mais do que um amor estéril, infecundo, que causaria dano a esse pobre jovem em vez de bem, com certeza. Imagina uma mulher assim, uma esposa assim, ou um esposo. E pouco a pouco este um amor estranho, produziria incômodo em vez de gosto, porque toda a satisfação deste amor é da jovem, ele não está tendo nenhuma satisfação com isso.
Porque só ela que quer ficar com ele para uma satisfação pessoal. Isso causa incômodo. E aí muitas almas são assim é a conduta das almas com Deus. Elas querem sentir fervor, emoção e tudo, e ficar só, e não pensa nos interesses de Deus, no que Ele quer, na vontade dEle. Isso é um amor que causa incômodo, não presta. E como o amor estéril não tem lenha para fomentar o fogo, muito logo se reduziria a cinzas, porque só o amor obrante é duradouro. Os demais amores, como fumaça, se dissipam no ar. Esse amor que a pessoa só quer satisfação vai acabar, não tem vida, não vai durar. E depois chega o aborrecimento. Por que chega o aborrecimento? A pessoa não tem a satisfação, não vai receber o que ela está buscando, e aí ela vai se aborrecer e vai desprezar, porque ela não está recebendo o que ela está buscando, a satisfação que ela busca. Assim é a conduta das almas que prestam atenção somente a si mesmas, isto é, à sua satisfação, aos fervores e a tudo o que lhes agrada, dizendo que isto é amor por mim, dizendo é para Deus, eu gosto de ouvir isso, eu gosto de sentir isso, eu gosto disso, mas é para Deus, mas na verdade é uma satisfação própria, enquanto tudo é satisfação delas, porque se vê com os fatos que não põem atenção aos meus interesses e às coisas que me pertencem. Então é aí que a gente tem que viver, né? Nos interesses dele, as coisas que pertencem a ele, a vontade dele, o que ele quer. E se chega a faltar o que ele satisfaz, não põe mais atenção de mim e chega até a me ofender. Ah, filha, só o amor obrante é o que distingue os verdadeiros dos falsos amantes, porque todo o resto é fumaça. Enquanto dizia isto, via pessoas como se eu quisesse prestar atenção a elas, mas Jesus distraiu-me ao dizer. Então, ele queria que ela prestasse atenção no que ele estava falando, para ela, né? Não prestando atenção às outras pessoas. Ele estava instruindo ela, instruindo a gente, para a gente não fazer isso, né? Não viver com esse amor estéril. Aí ele disse: não queiras intrometer-te nos atos alheios, deixemo-los fazer, porque cada coisa tem seu tempo. Quando for o tempo do juízo, então será o tempo de discernir todas as coisas. Porque criá-las muito bem virá a conhecer o grão, né? As palhas e a semente estéril e nociva. Deixa passar, deixa viver, deixa fazer, porque o joio, só se vê o joio depois que ele estiver grande. Né? Igual a parábola que ele fala do joio e do trigo. Ele fala, não vamos tirar agora não, deixa crescer, deixa amadurecer. Porque só dá para diferenciar o joio do trigo quando tá grande já. Para ver se ali o joio e o trigo são parecidíssimos. Se olhando, você não consegue discernir o que é joio e o que é trigo. A plantinha joio e trigo, elas são muito semelhantes. Só dá para saber que é joio e que é trigo se a gente pegar e debulhar assim, porque o joio não tem nada dentro, é só palha, não tem nada dentro. Mas o trigo tem o grão lá dentro. O que diferencia eles é o grão que tem lá dentro. O joio é só palha. Mas se não deixar crescer, não dá para saber se vai crescer a semente, né, no trigo. Aí se você for cortar, tentar tirar o joio antes da planta crescer, você pode acabar jogando fora um trigo pensando que é joio, porque ainda não tem a semente, mas é porque não cresceu ainda. Então tem que esperar. Então ele falou, espera o tempo certo. O tempo de discernir as coisas. Tem que esperar crescer, igual o joio e o trigo. Tem que esperar crescer para saber se realmente ali não vai ter fruto. Se realmente é joio, se não vai ter mesmo, não vai ter de jeito nenhum. Para depois queimar. Ó, quantas coisas que parecem grão se encontrarão naquele dia como palhas e sementes estéreis, dignas só de serem lançadas ao fogo. Né? Tem que esperar para ver. Volume 3, 108. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, depois de muito esperar, quando meu pobre coração não podia mais, fez-se ver desde dentro do meu interior e me disse: minha filha, não queiras afligir-te, porque não me vês, porque estou dentro de ti, e daqui por meio de ti estou vendo o mundo. Depois continuou a fazer-se ver de vez em quando, sem me dizer mais nada. Então ele vê o mundo através de nós. Ele está na nossa alma, vendo o mundo através de nós. E quando a gente está vendo, é ele vendo.
Quando a gente está vendo as notícias, quando a gente está vendo a situação do mundo e a gente tem qualquer coisa que a gente veja, é Deus vendo. É Deus que está vendo. Volume 3, 109. Tudo se torna bem para quem verdadeiramente ama Jesus. Tendo passado um dia inquieta, sentia-me toda cheia de tentações e pecados. Oh, meu Deus, que pena te ofender. Fazia quanto mais podia por estar em Deus, por me resignar a seu santo querer, para oferecer por amor seu esse mesmo estado inquieto, para não lhe pôr atenção ao inimigo, mostrando-me com suma indiferença, a fim de que não me incitasse eu mesma a me tentar mais ainda, maioritariamente. Mas com tudo isto não podia fazer menos que ouvir o murmúrio que o inimigo suscitava ao meu redor. Então ela estava inquieta, sentia-se toda cheia de tentações e pecados, sentindo que estava ofendendo a Deus, né? Fazia quanto mais por dia por estar em Deus, e ela nessa luta, né, nessa guerra, nessa luta de pensar que está ofendendo a Deus, mas não querendo ofender a Deus, de vir às vezes pensamentos, tentações, pensamentos que vêm na nossa mente, né, e você fica oferecendo esse mesmo estado para Deus. Eu ofereço essa inquietação, esses pensamentos, e eu não quero te ofender. Tá vendo um pensamento de te ofender, de não sei, pensamentos às vezes de outras almas que vêm na nossa mente. E a gente oferece essa dor, porque muita gente está com a pessoa mesmo que está sentindo essa vontade de pecar, ou está mesmo pecando, ela não está sentindo dor nenhuma. Ela não pede perdão, ela não sente dor por estar fazendo aquilo. Por pensar, às vezes a pessoa pensa, ela tem um desprezo por Deus, e ela não sente dor nenhuma por ter esse desprezo. Aí a gente pode ter esses pensamentos de oposição a Deus, mas isso causa uma dor tão grande na nossa alma, de pensar que passou esse pensamento, e eu ofereço essa dor para Deus. Eu ofereço esse estado para Deus, para reparar. É uma reparação. E aí o inimigo que está te tentando, te sugerindo esses pensamentos, se você oferece essa dor para Deus, esse estado para Deus, essa situação, ele não tem o que fazer, porque você não está dando corda para ele te tentar mais ainda, porque o que ele está querendo é que você fique desesperado, que você se desespere, porque o que ele mais quer é entrar na nossa, tipo assim, se a gente dá corda, se a pessoa dá corda, se a pessoa ouve esses pensamentos e fica realmente, eu sou um pecador terrível, eu não tenho salvação, eu não, sabe, a pessoa dá corda para ele colocar mais, que ele quer que a pessoa entre em desespero da salvação, que ela pense que Deus não ama ela, que ela tenha que correr de Deus. E aí vem pensamentos terríveis assim, e a pessoa oferece. O Padre Paulo me estava falando no curso que ele fez dos 10 mandamentos, né, que tem pessoas no momento do ato conjugal que tem pensamentos terríveis, e que ele contou a história de um homem que tinha, no momento que ele estava com a esposa dele, pensamentos horríveis, de desejos horríveis com outro homem, que ele não gosta disso, não quer saber disso, e ele ficava sofrendo muito por ter esses pensamentos, ele ficava sofrendo muito por ter esse tipo de pensamento, por passar esse pensamento na cabeça dele, e ele rezava e pedia para Deus tirar dele esses pensamentos, que ele não queria isso, que vinha esse pensamento, mas ele ignorava, mas ele ficava sofrendo por isso, e o padre Paulo falou para ele, oferece para Deus, é a sua cruz, ter esses tipos de pensamento, é sua cruz, oferece para Deus. Aí você faz isso, e nesse caso não é uma alma que está falando de santidade divina, falando de no geral, né? Assim, então, se o inimigo vem tentar e a pessoa oferece esses mesmos pensamentos que o inimigo está sugerindo, você está usando a própria coisa que ele quer, que ele fez para Deus, por amor a Deus. Então, aí é isso que estava falando, né? Luiz aprendeu isso muito bem desde os primeiros volumes. Jesus ensinou para ela, instruiu ela como fazer para vencer o inimigo.
para ele não te tentar mais ainda. Ela falou, ela ensinou, Jesus ensinou e ela aprendeu muito bem como se livrar dessas tentações, oferecendo essa dor, esse estado, né? Aí ela falou, então eu encontrando-me em meu habitual estado, não me atrevia a desejar ao meu amado Jesus. Tão feia e miserável me via. Mas ele sempre benigno com esta pecadora, sem que eu o pedisse, veio, e como se compadecia de mim, disse-me, minha filha, coragem, não temas. Não sabe você que certas águas frias e impetuosas são mais potentes para purificar de qualquer mancha mínima que o mesmo fogo? E além disso, tudo se converte em bem para quem verdadeiramente me ama. Então, tudo é um bem. Se oferece essas mesmas tentações, essas sugestões de pensamentos horríveis para reparar. Porque eu estou sofrendo, Senhor, eu sofro por estar pensando isso. Eu não quero pensar isso. Eu não quero, eu te amo, eu não quero te ofender. Então, eu ofereço essa dor que eu estou sentindo por ter esses pensamentos que eu não quero ter. Eu recuso, eu rejeito esses pensamentos horríveis das trevas. Por amor a Deus. E aí, esse mesmo estado de que você se vê feia, né? Cheia de pensamentos horríveis, você se vê feia. Te purifica, né? Vai purificando. É uma água que purifica. Mais do que o fogo, porque se você tá assim, não tem fervor nenhum, e mesmo assim oferece para Deus, é uma purificação, te purifica. Então, como a gente estava falando na live ontem, né, na questão também da gente, às vezes, tá num estado de ânimo, assim, de tá com sono, tá cansada, e tá na hora de fazer, sua hora habitual de fazer o tema, né, do dia, de estudar o livro do céu, fazer a partilha do dia, do tema do dia. E aí você não tá com vontade, você não tá com aquele desejo, aquele amor, aquele fervor para fazer. Mas aí você mesmo assim, você oferece esse estado para Deus, essa falta de vontade, essa falta de ânimo. É uma frieza que você tá numa frieza, não quer fazer. Tá cansado, você quer dormir. Você oferece para Deus esse estado de frieza e faz. Então é uma coisa que purifica, porque você não faz por uma satisfação, que ele falou do amor, o amor brante, o amor estéril, né? Vai ser um amor brante, um amor que é só pelo interesse de Deus, porque você não está ganhando nada. Você está com vontade de dormir, você está com vontade de se jogar no sofá e ficar sem falar nada. Aí você oferece esse estado que você está de não querer fazer nada, de não falar nada. Oferece para Deus e faz. Aí vai ser por amor puro, vai ser um amor puro. Você não está tendo nenhuma satisfação pessoal, você não está tendo nada, você não está ganhando nada. É por amor puro a ele, porque você mesmo não está com vontade. Você vai sem nenhuma vontade humana. Entenderam? Você vai sem nenhuma vontade humana. Você vai com a vontade divina, porque Deus quer, entendeu? Não entra a vontade humana nisso, porque é uma vontade de Deus. Porque você faz porque ele quer que você faça. Você toma dele a vontade. A sua vontade humana está indisposta, está sem querer fazer nada, está sem querer abrir a boca. Não tem nenhum pensamento, nada, você nem sabe que trecho que é. Mas você toma a vontade de Deus e vai ser a vontade purinha de Deus, porque você mesmo não tem vontade. Sua vontade está te querendo que você saia disso, que você não faça, que você fique deitado. Hoje não, deixa para amanhã. Mas aí você toma a vontade de Deus. E é sempre assim, em tudo, em todos os momentos. Tomando a vontade de Deus. Tomando sempre a vontade de Deus, que é o que ele está falando pra gente esses dias, né? Nessa semana. Para quando for fazer algo, fazer porque Deus quer fazer, não porque eu quero fazer. Tomar dele o desejo, tomar dele tudo. E aí vai ser puro, vai ser ele fazendo. Vai ser a vontade dele na sua. Você morre, a sua fica morta, você pisa nela. Você pisa na sua vontade de querer não fazer, de querer ficar dormindo, de querer não fazer, de querer não falar. Você pisa nela, toma a de Deus. E assim é em todos os atos, não só para partilhar. É só um exemplo. Você toma sempre dele, a vontade dele em tudo, tudo, tudo. Para acordar, para levantar da cama, para respirar.
para tudo, para abrir os olhos, para trabalhar, para fazer todos os trabalhos que tem que fazer no dia, para fazer o exercício que você tem que fazer. Tudo, 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 para comer, para beber água, para tudo, para pensar. Tudo você vai tomar dele, a vontade dele. A sua vontade fica lá só para receber a dele. E aí tudo se converte em bem. Tudo que acontece, tudo, tudo, tudo. Dito isto, desapareceu, deixando-me reanimada assim, mas fraca, como se tivesse sofrido uma febre. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.